Hoje a gente vai falar de oratória, e oratória, o significado de oratória é a gente falar bem, é a forma da gente se expressar, de fazer uma comunicação assertiva, mais envolvente, para que o nosso trabalho, seja ele qual for, como o nosso aqui da Timon, tenha resultados expressivos. Agora, o bom de tudo isso, gente, é que oratória, ela pode ser treinada, como as técnicas que nós vamos ver aqui hoje. Então, todos vocês, independente se vocês têm, têm vontade ou não têm vontade, independente se você tem mais facilidade de se expressar, de conversar com pessoas, ou se você é um pouco acanhado, a gente consegue treinar oratória. Todo mundo consegue ser um bom orador, usando a sua própria performance, a sua própria personalidade, mas trabalhando as técnicas que a gente vai ver agora. Eu sempre falo que a primeira vez que eu tive que atender um trabalho na igreja, eu fui apresentado para um ministério, e na minha igreja eh, se apresenta as pessoas, às vezes a pessoa não tem uma teologia, um curso de teologia, não tem uma oratória, mas fazem uma oração e apresentam aquela pessoa para o ministério. Eu acabei sendo apresentado para um ministério. E eu me lembro que a primeira vez que eu subi no púlpito e que eu tinha que atender um trabalho para mais ou menos umas 120, 130 pessoas naquela congregação, lá tem uma tribuna de madeira grande, e ela tem duas portinhas que guardam objeto dentro. Dava vontade de abrir aquelas portinhas e esconder lá dentro, de tanto medo, de tanto arranhamento. Só que eu fui, com o passar do tempo, me adaptando, me adaptando, e foi dando certo, as pessoas gostavam, eu analisava a plateia que me ouvia, e os olhos estavam rasos, lacrimados, então eu considerava, estou indo bem, está dando certo, Deus está me ajudando. Mas eu entendi, no passar de todos esses tempos, de vários anos de ministério em igreja, de 10 anos desenvolvendo o projeto da Timol, que tudo na nossa vida depende de um esforço, de você aprender aquilo que você quer fazer. Tu sem exceção, isso é até bíblico. Esforça, tem bom ânimo, eu te ajudarei. Então, o primeiro passo, ele tem que ser da gente. E quando o assunto é oratória, para a gente ter uma comunicação mais assertiva e mais envolvente, a gente, primeiro ponto, quem está anotando, anota. Primeiro ponto, você precisa dominar a razão e a emoção. Porque tem pessoas que são muito expressivas, tem pessoas que têm um autodomínio, uma autoconfiança, autoconhecimento. A gente precisa dominar isso, senão a gente parte para os exageros. E tem pessoas que é muito emotiva, é muito acanhada. Então a gente precisa dominar isso também, para que no momento que a gente esteja ali argumentando, não venha ansiedade, não venha medo, não venha algo que vai te destrilhar daquilo que é o seu objetivo. Então, a gente vai precisar interação, a gente vai precisar muita reflexão, conduzir aquele público, aquela plateia para momentos de reflexão. A gente vai ter que ter diálogo com aquelas pessoas que estão ouvindo nós, às vezes, numa palestra, né? É importante a gente envolvê-las também no diálogo, mas sempre lembrando que nós temos limitações.
nós não podemos fazer as coisas do nosso jeito. Nós temos que fazer as coisas do jeito que precisa ser feito, para que o nosso público, os espectadores que estão na plateia, não tenha aquela sensação: perdi o meu tempo de vir aqui, perdi o meu tempo de vir nessa live. Mas não se preocupe, é mais simples do que você possa imaginar. Só que é interessante vocês atentarem para os pontos que a gente vai apresentar aqui, cada um deles. Então, anote, né? A definição mais correta de oratória é a arte de comunicar em público com clareza e segurança. Agora, a gente precisa entender, para partir desse ponto, nosso treinamento, é que aqui já é um local que as pessoas se confundem muito. Tá? Porque as pessoas, muitas pessoas, acabam colocando exagero nas suas apresentações, nas suas abordagens, por pensar que é o conteúdo que traz a confiança, o convencimento e o desejo. Não é o conteúdo. O conteúdo é importante, mas analise bem no peso da comunicação, o conteúdo pesa 7%. Agora, a expressão vocal, ó, vocês podem estar observando que eu estou falando uma expressão vocal firme com vocês. Isso prende a atenção de vocês no meu treinamento. Isso é 38%. A altura da voz, o domínio da voz, da expressão vocal, prende os espectadores que estão na plateia te ouvindo. 38% o impacto é a expressão vocal. Mas olha, o que é mais importante ainda é a expressão corporal. Está vendo o movimento das minhas mãos? Está vendo o movimento da minha cabeça? Afirmativa. A expressão, está vendo aqui? Ó, a expressão corporal é que fala mais alto. Estou o tempo todo aqui me movimentando. Só que a gente tem que evitar excessos também, senão vocês ficam lá dançando, pulando, ao invés de movimentando. E, e é bem fácil, quando a gente tem facilidade de expressão, fazer isso. Às vezes eu uso o argumento: a palestra hoje estava tão boa que deu vontade de virar piruleta. Mas você pode ter vontade, mas você tem que entender que nós temos limitações. Sempre essa expressão vocal combinando com aquilo que você está falando. Aí você vai transmitir com muita força, as pessoas vão absorver com mais facilidade, vai ficar interessante ao absorver ao cérebro, onde eu estou apontando. Vai ficar com mais, você vai ter mais facilidade de criar o convencimento, a confiança e o desejo da pessoa estar junto contigo no projeto. Então, não é o conteúdo. Cuidado com muito conteúdo. Muito conteúdo vai cansar as pessoas que te ouvem. Estou fazendo uma apresentação para venda, Sidney. 30 minutos, 40 minutos no máximo. E tem que lembrar que as pessoas também, hoje, elas têm muitos compromissos, muitas distrações. Ela não pode ficar o tempo todo te ouvindo. Eu não posso ultrapassar esse treinamento mais que 8 horas, porque as pessoas têm compromisso. Tem muitas pessoas hoje que, além do trabalho voluntário, têm o compromisso de fazer um convite lá para as pessoas que hoje têm um evento grandioso na religião. E essas pessoas são 60% a 70% dos nossos distribuidores ativos na Timau hoje, que são as testemunhas de Jeová, que é a maioria de vocês que estão aqui. Então, se eu estender além das 8 horas, eu já vou atrapalhar a vida de vocês.
Vocês não vão conseguir absorver todo o conteúdo. Aí, para uma boa comunicação, a gente tem que ter postura correta. Então, a postura para quando a gente está apresentando uma presencial é uma postura ereta, é uma postura firme, com gestos adequados à tua voz, à tua expressão, ao conteúdo que você está trazendo para aquele público. E você precisa sempre ouvir com atenção. Por quê? Uma das técnicas que eu uso muito nas minhas palestras presenciais, e é muito recomendado, é você envolver o público. Agora, eu estou envolvendo o público, mas eu não administro esse ponto, ouvi-lo com atenção. Por exemplo, né? Eu estou ali fazendo uma palestra e, de repente, num dado momento, eu olho para a plateia e digo assim, pessoal, quem aqui tem problemas de intestino preso, ou tem alguém na sua família que tem esse problema? E logo vai aparecer alguém. Aí eu faço uma pergunta para ele: como é conviver com isso? Eu estou envolvendo aquela pessoa na hora da minha palestra, e isso vai gerar um impacto muito grande, porque as outras pessoas estão ouvindo. Ele vai dizer: não, é horrível, é muito difícil, eu tenho uma filha assim. Aí eu olho para a plateia e digo assim: e hoje vocês estão conhecendo um projeto que a maioria das pessoas controla o intestino muito rápido. E os médicos dizem que o intestino é o segundo cérebro. Se o teu intestino não funciona bem, todo o teu organismo vai sofrer. Aí eu olho, eu escuto com atenção, eu expresso de uma forma que as pessoas vão sentir esse drama. Eu preciso desse produto. Às vezes, um ponto assim, você vende para um monte de gente a sua ideia. Sempre trabalhando dentro da verdade, né, gente? Então, você trabalha ideias organizadas. E você tem que ter uma autoconfiança. Ah, Sidney, mas eu sou novo no projeto. Não tem problema. Você já fez o primeiro treinamento? Você já assistiu alguns vídeos ali no Timolflix, ali no meu canal do YouTube? Eu tenho quase, está chegando a quase 500 vídeos ali no canal. Tá, estou chegando a, salvo engano, 7.000, 7.000 seguidores. Então, é porque é importante esse canal. E tem muitos treinamentos como esse aqui, salvo lá, para você ir treinando. E aí você vai assumindo uma autoconfiança, um autodomínio. Fica mais fácil. Mas mesmo você sendo iniciante, as pessoas que te ouvem sabem bem menos que você. Se você fez pelo menos isso que eu acabei de dizer, você já consegue se dotar de uma autoconfiança para falar sobre o projeto. E aí você precisa ter entusiasmo. Porque se você falar com boca murcha, meio desanimado, meio sonolento, você vai fazer o teu público cansar. E às vezes dá até sono. Porque, gente, olha só, eu lembrei de uma coisa aqui agora interessante, vou compartilhar com vocês. Lá na Bíblia Sagrada, fala que Paulo, que era sem menosprezar os demais apóstolos, Paulo foi o que mais se destacou, né? Se vocês pegarem os 27 livros do Novo Testamento, 14 são de autoria de Paulo. Aí Paulo estava pregando, mas Paulo tinha esse comportamento que eu estou falando para vocês aqui agora. Lento, demorado. Quem já assistiu uma palestra da Timol de 1 hora e meia, de 2 horas? Digita um aí. Quem já assistiu? A palestra da Timol de 1 hora e meia, de 2 horas, um Zoom. Como que foi essa experiência? Digita aí, como que foi essa experiência para você? Foi bom
Não foi muito bom, a cansativa. A Gorete disse que foi muito chato. A Elizabeth disse que foi bom. A Elizabeth, ela é bem conformada. Outros disseram que foi estressante. Ela é realmente cansativa e estressante porque ultrapassou os limites de tempo. Então, Paulo, parece-me, quando eu leio as Sagradas Escrituras, que Paulo era muito lento na explicação. E aí, um determinado dia, ele estava fazendo uma oratória e tinha um menino na janela do terceiro andar. O que aconteceu com o Eutico? Acho que é Eutico o nome desse menino. O que aconteceu com o Eutico? Ele foi cansando com aquela oratória demorada. A Maria achou graça. A Maria Celina está rindo, a Simone, né? Bonito achar graça, né? Aí o Eutico dormiu e caiu da janela, quebrou o pescoço, morreu. Sorte que Deus existe. Senão Paulo estava ralado, estava frito. Aí Paulo vai lá, salvo engano, se estica sobre o corpo do menino, o menino ressuscita, ele entrega o menino vivo de novo. Mas ele volta lá fazer aquele discurso demorado para fazer os outros dormir também, que é o que vai acontecer. Aí você pega um cara que nem João Batista, porque é difícil você achar alguém que tenha perfeição. Então não se preocupe se a tua palestra ainda não está do jeito que você quer, porque ninguém é perfeito. Aí nós pegamos biblicamente também outra referência, que é João Batista. João Batista era um camarada que tinha muita autoridade, mas que falava demais, que quando ele se direcionava ao público, ele chamava todo mundo de víbora. Raça de víboras, de cobras venenosas. Ele queria implantar a doutrina na cabeça das pessoas de qualquer jeito. O que aconteceu com João Batista? Foi degolado. Era um exemplo de servo de Deus. Mas por ele ter esse comportamento, ele foi se meter na vida de Herodes, que estava com um caso com Herodias, que era a cunhada dele, que não vou detalhar aqui, e ele se meteu na vida do cara, e o que aconteceu? Foi degolado. Mas as características de cada pessoa. Aí você vai para o mestre do mestre Jesus. Vocês perceberam que onde ele estava e aquela multidão atrás, vocês acham que se ele fosse um cara arrogante, prepotente, que mostrasse domínio sobre todas as coisas de forma a se aparecer, Jesus Cristo não teria tantos seguidores. O que fazia com que as pessoas seguissem ele era a humildade dele. Aonde ele ia, o povo ia atrás. Então, presta atenção, gente. Humildade. Gostar de gente. Ah, eu não gosto de gente. Você tem que aprender a gostar. É o segundo mandamento com promessa. Amar o próximo como a ti mesmo. Se você não gosta de gente, você não vai ter sucesso em lugar nenhum, porque ninguém tem sucesso sozinho. Aí ele sentava lá na montanha, o povo sentava em volta dele, que jeito que ele ensinava. Bem-aventurados sois vós, os mansos que herdarão a terra. Bem-aventurado vós, os misericordiosos. Parece que eu estou vendo Jesus se expressar assim com humildade. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Isso, aquilo, outro. Então, a gente tem diversas personalidades, mas as técnicas a gente consegue incluir em qualquer que seja a nossa personalidade. Então, as técnicas é muito importante para vocês, principalmente vocês que gostam de falar. Aí, além de tudo isso, nós temos alguns pontos que a gente precisa pôr atenção, que é conhecer o assunto que você vai abordar. Vocês têm que estudar, vocês têm que conhecer pelo menos o básico. E é o básico que vai levar vocês ao sucesso na hora que você estiver
praticando uma oratória, fazendo um atendimento, sem aqueles exageros, sem aqueles enfeites. Né? Tem palestrante que quer mostrar que sabe, e fica falando, 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 aí passou a hora e ele falando, falando, aí o povo olhando no relógio, ele falando, falando, aí o povo começa a olhar no celular. Então, uma coisa que vocês têm que fazer quando vocês estão falando é analisar o comportamento da pessoa ou das pessoas que estão ouvindo vocês. Porque o comportamento das pessoas que ouvem vocês conta como que vocês estão se saindo. É essa análise que a gente tem que fazer. Então, eu estou fazendo uma palestra presencial, eu tenho que estar de olho nas pessoas o tempo todo. Se tem gente olhando no celular, desatento, é porque ou ele é completamente desatento ou a oratória não está boa. Então, como que eu vou saber isso? Se eu estou fazendo uma boa oratória, analisando o comportamento das pessoas que estão te ouvindo. Simone, quando eu sair aqui sozinho, me ajuda tirando o meu destaque. Aí, quando eu estiver no slide, você coloca o destaque. Por que, que eu voltei a tela aqui? Para ver como está o comportamento de vocês, sem que vocês percebessem. Mas todos vocês estão olhando atento para a minha apresentação. É isso aqui. Conferência é isso aqui. Ó, ó, ó a Delma, que bonitinha. Ó a Maria Celina, anotando tudo. Tá? É assim que a gente analisa como está a nossa oratória. Tá? E eu não estou me avaliando tão bem quanto eu deveria estar me avaliando nesse treinamento aqui, porque parece que eu estou demorando demais. Mas, ó, conhecer o assunto, dominar a linguagem verbal, que é a fala, e a não verbal, que é você falar com o corpo. Você falar com o corpo é a linguagem não verbal, e ela fala mais alto, às vezes, do que a linguagem verbal. Aí você precisa ter atitude, postura, empatia. E a empatia, que é quando você se coloca no lugar do outro, que faz com que você entenda e avalie a sua oratória. Por algum momento, eu vou lá na plateia e eu me coloco no lugar da plateia com alguém falando do jeito que eu estou falando aqui. Como eu me sentiria? Se alguém assistisse uma apresentação, Sidney, eu estou apresentando e não estou vendendo, mas como que você está apresentando? Se você estivesse ouvindo uma pessoa falar do jeito que você está falando, ia te convencer? Então, é uma análise que a gente faz usando empatia, se colocando no lugar do outro. Aí, se igualar a outra pessoa, quando o assunto é empatia, é quando eu envolvo outra pessoa também, eu ter o sentimento das dores, eu entender o sentimento das dores daquela pessoa. Tem alguém aqui que sofre de diabetes? Aí eu entendo o que é sofrer de diabetes. Eu me coloco no lugar dele fazendo a palestra e eu digo assim: como é difícil a gente gostar de um docinho e não poder comer um docinho. A gente gostar de uma cuca e não poder comer uma cuca. Eu sei o quanto é duro. Mas imagine a sua vida como a de muitas outras pessoas que tiveram a sorte de usar corretamente esse projeto e controlar a diabetes. Agora está comendo docinho, está comendo churrasquinho gordo, a pressão está controlada. A empatia ajuda você a trazer a confiança na pessoa. Aí você tem que saber iniciar
desenvolver o processo da oratória, da palestra e concluir tudo dentro do prazo, do tempo. Então, como que eu vou iniciar, Sinei? De qualquer jeito, do jeito que eu inicio. É melhor do que você ficar falando assim, colocando palavras difíceis, como, por exemplo, senhoras e senhores, é, respeite, res, respeitável público. Para que isso? Bom, eu cheguei aqui hoje, falei, bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos, vamos para o assunto. Objetividade. Então, iniciar, você não precisa se preocupar com o jeito que você vai iniciar. Boa noite, gente. Meu nome é Sidney. Vou apresentar para vocês um projeto de saúde maravilhoso. Pronto, e desce a lenha, sem cerimônia. Aí você desenvolver de forma objetiva, sem muita cerimônia, sem muito conteúdo, sem muito exagero, e controlar o tempo. Pronto, você vai ter uma comunicação eficiente e eficaz e produtiva. E aí, você tem que ter atenção para alguns pontos. Tipo, fala lenta ou rápida demais. Por que que o Eutico caiu? Porque Paulo, ele tinha uma fala muito lenta, muito paciente, muito demorado. Mas tem gente que fala até demais. Eu tenho uma netinha que a gente não consegue entender o que ela fala muito. Vou dar para você trazer aqui o que eu esqueci. Você não entende nada. Então a gente tem que controlar a velocidade da voz, o tom, a tonalidade da voz, a altura da voz. E isso é treinável. Vocês têm espelho em casa? Espelho é um baita do aliado. Vai lá no espelho, treina. Poxa, é o teu negócio. Treina na frente do espelho. Treina embaixo do chuveiro. Não tem problema nenhum, não. É assim você vai se aperfeiçoando. Outra ideia boa é você já tem um Zoom, alguma coisa, ou até o celular, grava você falando. Depois você assiste e vai ajustando. Não, aqui eu tenho que ajustar isso, acho que eu falei muito lento, acho que meu tom de voz foi muito alto. Vai ajustando, porque essas técnicas, elas são treináveis. Aí você tem que evitar a ansiedade. Tem pessoas que é ansioso demais e acaba atrapalhando. A gente consegue controlar a ansiedade quando nós controlamos o cérebro. E a gente entende que a gente é ansioso, a gente trabalha para controlar isso. Tudo é controlável. Evita os excessos, os exageros e o nervosismo. Agora, para evitar o nervosismo, tiro o destaque, Simone, que eu lembrei de um ponto aqui importante. Tem uma técnica que a gente usa para controlar o organismo. Simone, se tiver algum ponto importante aí que você acha interessante no chat, você anota, que eu não vou conseguir acompanhar o chat, tá? Cadê eu aqui? Estou na página 2. Isso. Vocês já ouviram falar da respiração diafragmática? Essa respiração diafragmática, ela é muito boa para você controlar o nervosismo. Você pode praticar ela antes da palestra. A respiração diafragmática, ela melhora a sua, a sua emoção, você consegue controlar a sua emoção e a sua respiração durante a palestra, porque a respiração também é importante, tem palestrante que fica afobado. Tá? Como que é essa respiração? Tem alguém aqui que conhece essa respiração que pode nos ensinar? Não, eu vou ensinar, e vou eu mesmo, porque a gente vai mais rápido. Então, é assim, ó. Existe uma técnica chamada 4, 7, 8. Quem está anotando, anota. Essa técnica que você vai trabalhar o diafragma, que é um músculo que tem abaixo dos pulmões. Então, essa técnica 4, 7, 8, para você não esquecer. Então, quando você respira. Chega, Miguel. Opa, e som aberto aí, Simone?
Quando você respira, quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Aí você segura, prende a respiração, sete, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí quando você solta lentamente até oito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos praticar para vocês verem como que isso muda, como que isso ajuda? Vamos lá. Praticando a respiração. Quando você respira quatro, segura a respiração sete, solta lentamente até oito. Vamos lá, só uma vez, só para vocês entenderem, depois vocês praticam. Puxando a respiração. Tá bom. Puxou quatro, segura a respiração sete, solta a respiração lentamente até oito. Depois vocês praticam isso, vocês vão ver que isso aqui muda muito e ajuda muito quem está fazendo uma palestra. Vamos lá. Destaque, Simone. Então, esses são os cuidados que vocês devem ter, tá, gente? Aí vocês vão evitar até esse nervosismo, vocês vão ver que vai ficar legal. Outros palestrantes, que eu percebo, e até quando eu comecei a palestrar, eu tinha esse problema, eu falava muito né, né, né. Outras pessoas, elas têm uma expressão, ah, é, por exemplo, você está falando alguma coisa, está lá, é, né, por exemplo, o silocibol, ele é um magnetizador de água, é, que muda a estrutura da água. Então, isso aqui são algumas situações que às vezes as pessoas têm, e eu tinha muito isso, não sei se tenho ainda, que a gente consegue controlar. Só que o primeiro ponto é você identificar isso. A outra forma de vocês trabalhar é se vocês têm numa cidade palestras presenciais, ou se vocês são um grupo, está fazendo um Zoom, pede para alguém te acompanhar. Aquela pessoa de confiança, aquela pessoa que você acha suficiente, capacitada para te ajudar, aí você vai combinar com essa pessoa. Você vai falar, seu Salomão, quero que o senhor me acompanhe em detalhes, e o senhor anota o que eu posso melhorar. Então, se você tem esses probleminhas, aquela pessoa, ela vai te ajudar. Tá? Mas tem que ser uma pessoa de muita confiança, uma pessoa que realmente você vai ver que ela vai ter condições de ver isso. Muitas pessoas me pedem isso. Sidney, dá uma olhada, vê como que eu estou, vê se eu tenho que melhorar alguma coisa. Porque você não pode chegar na pessoa e falar, ó, você tem que melhorar isso, você está assim, né? Não sei de que forma a pessoa vai receber isso. Se é comigo, eu consigo entender. E aí eu vou analisar se aquela pessoa tem razão ou não, se eu preciso melhorar ou não. Mas quando você combina com a pessoa, é diferente. Aí você vai aperfeiçoando com o auxílio dessa pessoa que é de sua confiança para observar. Muitas pessoas me pedem isso e eu falo, não, tá bom, se você ajustar isso aqui, fica melhor. Mas está indo muito bem, fica tranquila. Tem espaço para melhorar? Sempre tem. Se você achar conveniente, ajusta isso aqui, vai ficar melhor ainda, né? Por exemplo, você tem um companheiro, uma companheira lá que fala demais. Como que você vai chegar nele e falar isso? Você fica receoso de falar, mas vai ter que falar. E uma hora ou outra vai ter que falar, porque você vai ajudar ele, mas você fica com receio de falar. Então, o bom é vocês que estão palestrando, combina entre vocês para que um confira e analise a fala do outro, tá? Então você tem que encarar tudo isso com naturalidade, nada de você pensar, eu não consigo, isso não é para mim, é para você sim, isso aqui tudo é treinável, você tem que treinar, você tem que experimentar, exercitar a boa respiração, que é o que a gente fez agora, não ter pressa para iniciar, para você não ficar nervoso, né? Que jeito eu vou ensinar? Vai de boa, vai iniciar, vai de boa, vai iniciar. A outra coisa, pessoal, não pode demorar muito para começar a palestra, não. Se é marcado para 8 horas, você começar às 8h30, os que chegaram no horário, que estão ali meia hora esperando, os que chegarem atrasados, que fiquem com uma parte só, mas tem que honrar o horário, máximo 5 minutos, e iniciar.
Cumprimentar esse início com muita calma, concentrar sempre no conteúdo e treinar, treinar, treinar. Pega o espelho aí, pega um slide aí e treina. Então, alguns paradigmas que às vezes precisa ser quebrado. Eu não sei fazer direito, mas você aprende. Se você acha que não sabe, é porque você está no caminho de mais perfeição. Isso é legal. Eu não sou bom o suficiente. Não é questão de ser bom, de falar bem, e eu mesmo sou meio caipirão, falo muitas palavras erradas. É questão de você ser o que você é, expressar da melhor forma dentro da tua própria personalidade. Alguma coisa vai dar errado, né? Esse medo, ele é uma trava, né? Uma trava que muitas pessoas têm medo de falar em público, de medo de errar, né? Então, às vezes as pessoas não têm nem, não é nem medo de falar, elas têm medo de errar. Ah, eu tenho medo de falar em público. Não, você tem medo de errar em público. Mas errar, todo mundo erra no momento. Aí você, tendo medo de errar, já é uma boa coisa, porque você vai errar menos, porque o teu medo vai impossibilitar de você errar. Então, vão me ver e vão tremer, eu vou passar vergonha. Olha, gente, eu acho que nós que somos palestrantes, nós temos que ser sem vergonha. Não pode ter vergonha, né? As pessoas que estão ali para te ouvir, elas sabem bem menos que você, e a gente, cada um de nós temos um perfil diferente, uma personalidade diferente, nós somos diferentes um do outro, e todo mundo entende todo mundo, então isso daí é um paradigma, é uma trava, né, que você precisa deixar ela de lado. Não sei falar em público. Beleza, então vamos aprender, porque está aqui as técnicas, vocês assistem várias vezes esses vídeos depois aqui, vocês vão aprender, pode estar pesquisando no Google também para você especializar ainda mais. Agora, quando vocês vão fazer um evento, deixa eu ver que hora que é. Caramba, quase terminando o horário. Quando vocês for fazer um evento, você tem que fazer um evento bem feito, bem feitinho, né? Eu fiquei admirado, pessoal de Sinop, quando eu fui para lá, a gente fez uma reunião antecipada, né? Passei isso daqui para eles, fizeram tão bem feito. Na porta de entrada da sala de reunião tinha uma mesa com pessoas na recepção. Quando você entrava dentro da sala, tinha outra mesa com vários computadores e pessoas ali para fazer pré-cadastro pós-reunião. Tinha o bombeiro que abastecia de água os filtros, vários filtros ali instalados, salvo me engano, três. Então, era uma organização extraordinária. Agora, se você vai fazer uma palestra pequena, um showroom na casa de alguém, organiza bem organizadinho também, isso gera mais confiança. E aí é, quando você vai fazer um evento, você tem que montar uma estrutura profissional. Eu coloquei esse banner aqui porque eu quero dar uma dica para vocês de eventos em empresas, de eventos em escolas, de eventos em associações. E a dica mais forte aqui é evento em clube de idosos, em associação de idosos. Toda cidade tem associação de idosos. Então, eu vou dar a dica para vocês aqui, direcionada à associação de idosos, mas pode ser também, vocês podem fazer em empresas e outras coisas, sempre do mesmo jeito. Numa casa, que é uma pessoa que tem muito relacionamento, vai trazer 15, 20 pessoas ali para você dar uma palestra. Então, faz desse jeito aqui, ó. Tá? Vamos lá para o Clube dos Idosos. O que vocês vão fazer? Vocês vão lá, vai combinar com a pessoa, tem a responsável pelo clube. Vocês vão dizer assim: olha, eu gostaria de fazer uma palestra sobre saúde aqui, sobre a importância da água no organismo humano, a importância das pessoas atentarem para a quantidade certa de água e como aqui as pessoas são todas idosas, já estão na terceira idade, eles têm dificuldade de tomar água, então é muito importante a gente despertar essa atenção para eles. E eu vim aqui propor uma palestra gratuita para o clube. Aí vocês vão entrar em diálogo, ela vai querer saber quem você é, e aquela pessoa quer saber se você tem alguma, você vai explicar, fala, nós temos um projeto de saúde, nós temos filtros, né? Eu acho que num primeiro momento nem precisa detalhar muito, você pode falar que vocês
que a nossa empresa ela tem uma tecnologia avançada que modifica a água e a gente traz uma água que realmente vai hidratar o organismo das pessoas. Aí você mostra alguma coisa ali que for necessário e marca essa primeira palestra. Mas é importante você oferecer benefício à instituição. Você pode usar o seguinte argumento: olha, a gente, como empresa, lógico, a gente também quer fazer vendas, mas a finalidade não é só essa, é mesmo conscientizar as pessoas. Então, a gente não vai forçar a barra para as pessoas comprar, fique tranquila com relação a isso, porque eu sempre falo, gente, que o nosso projeto você não precisa vender, você fala bem falado e as pessoas compram. Sempre trabalhei assim, sempre deu certo. Nunca perguntei para uma pessoa: você vai comprar? Você vai ficar com o produto? Quando você pergunta isso, ele inventa uma desculpa. Então, você tem que falar bem do projeto e a hora que você perceber que não, ele está te dando um sinal de compra. Que usa isso. Que é isso. Então, você não precisa se preocupar com isso. Aí, é importante você oferecer um benefício à instituição. Por exemplo, olha, inclusive, a gente tem uma parceria que, se a gente vender alguma coisa aqui no clube, a gente retribui com uma gratificação. Por exemplo, se nós vendemos aqui para algum deles, eles adquirirem um filtro completo, a gente vai passar para a instituição R$ 200, tá? Como gratificação. E aí você acerta isso e marca o dia do evento. É importante, no Clube dos Idosos, preste atenção, que vocês falem que vocês vão precisar pelo menos de 40 minutos. Porque o que, que acontece nessas associações? Eles vão lá para dançar, para jogar, e aí eles ficam ali distraídos porque aí eles estão pensando naquele momento de distração deles, e não tanto na sua palestra. Então, usando essas técnicas, vocês vão chamar bastante a atenção deles, mas não pode ser demorado também. E o clube tem que entender que vocês precisam pelo menos de 40 minutos para fazer esse trabalho. Tá? Combina isso, chegou o dia do evento. O que vocês vão fazer? Vocês vão levar a ficha de pesquisa, vocês vão ser os primeiros a chegar. Vamos supor que vocês vão no Clube dos Idosos, então vocês têm que ser pelo menos duas pessoas. O clube tem duas portas, uma lateral e uma de frente. Tem que ter pessoas nas duas portas, numa mesinha, conforme tem que chegar bem antes, para que quando as pessoas forem chegando, vocês vão preenchendo a ficha de pesquisa. Só os dados mais importantes. Como que vocês vão conseguir fazer isso com facilidade? Promovendo um sorteio. Vai ser sorteado uma quiz, vai ser sorteado isso no evento, e aí eu preciso do teu nome. Aí você pega o nome. Qual que é o nome do senhor? Qual que é o seu endereço? Você mesmo preenche para ganhar tempo. Qual que é o seu endereço? O senhor tem algum problema de saúde? Toma algum medicamento? Daí você não precisa ficar lá. Tem intestino preso? Tem hipertensão? Tem? Não. O senhor tem algum problema de saúde? Toma algum medicamento? Que hoje a gente vai falar desse tema aqui, é importante a gente saber. Ah, eu tenho isso, isso, isso. Aí você já anota aquilo ali. Qual que é o telefone do senhor? Pronto. Anota, dobra a fichinha na frente dele e põe na caixinha de sorteio. Pega a ficha de pesquisa, dobra em 6 vezes ali, fica bem pequenininho. Põe no sorteio. Aí vocês têm ali 30 velhinhos e vocês vão fazer a apresentação de vocês. É bom ter alguém ali para dar um depoimento. Eu sou muito ousado quando o assunto é o projeto da Timão, porque eu tenho muita confiança e muita segurança. Eu chego no evento e eu já pergunto assim: alguém conhece isso? Sempre tem alguém. Alguém usa isso corretamente? Sempre tem alguém. Opa, se o senhor usa corretamente, então o senhor, a senhora tem resultados. Aí ele: você pode me ajudar contando que benefício você teve? Aí você pega uma pessoa aleatória ali, eu sempre faço isso, sempre deu certo. Talvez na região de vocês o projeto é novo, vocês não vão conseguir, mas comigo sempre deu certo. E fica um negócio assim muito convincente. Ou você leva a pessoa, ou você mesmo dá seu depoimento com a pessoa que você levou, e que o depoimento é muito importante. Aí terminou o evento, está terminando o evento, você faz o sorteiozinho, aí você pode lançar uma promoção. Pessoal, quem adquirir o kit completo, a gente tem uma promoção aos 5 primeiros. Tá? Os 5 primeiros que adquirir vai ganhar uma pulseira magnética.
Os 5 primeiros que adquirir vai ganhar uma squeeze personalizada. Você vai ver que já vai ter aquele que está bem interessado mesmo, acabou a palestra, ele vai lá procurar vocês. É porque ele está interessado. Se acabou a palestra, alguém for lá falar com você, porque está muito interessado. Então, vocês podem fechar a venda naquele momento. Mas vocês não vão fechar todas as vendas naquele momento. Só que vocês têm todas as fichas que eles preencheram para o sorteio. Aí vocês vão dizer ainda na palestra, pessoal, nós não vamos conseguir atender todo mundo aqui, mas nós temos os dados de vocês para nós ligar para vocês, visitar vocês pessoalmente, explicar melhor. Vocês acham legal essa ideia? Sim ou não? Aí alguns falam assim, sim. Ah, mas está muito fraco. Vocês acham legal essa ideia? Sim ou não? Sim! Ah, que bom. Então a gente vai lá, vai explicar para cada um de vocês, para vocês tomar decisões mais assertivas. Pronto. Agora você já tem carta branca para ir lá na casa, fazer o sistema padrão de atendimento e fechar ele. Pronto. Mas e daí, Sidney? Ó, aí você promoveu o evento, você marcou o encontro com cada participante, e aí você vai aplicar o SPA, Sistema Padrão de Atendimento, lá na casa, porque ali no clube eles vão querer se intertir, vocês não vão vender. E se vocês não fizerem isso, vocês vão fazer a palestra e não vai ter aproveitamento. E se vocês fizerem isso, vocês vão vender para 80. Escreve, escreve. 80% dos velhinhos vão comprar, se você fizer do jeito que eu estou explicando aqui, tá? Depois vocês me contam se alguém fizer. Aí, você vai praticar o pós-venda, que é o pós-venda, acompanhamento até que eles tenham resultado. Aí, alguns daqueles que compraram, vamos supor que você fez 2 ou 3 vendas, depois que você visitou todo mundo, você fez 5 vendas, aí você vai acompanhar aqueles 5. O que vai acontecer em 30 dias? Eles vão ter resultado. Aí você vai voltar lá na instituição, tá, na associação, vai pagar honestamente aquilo que você combinou. Ó, vende 5 aparelhos, vende 2 aqui, vende 3 visitando eles. Para o senhor, para a senhora e para a senhora. Leva os nomes relacionados, leva um recibinho para ficar bem formalizado, assim, para ficar bonitinho, preenche lá R$ 1.000 de bonificação para o clube, paga honestamente, de preferência notinha de R$ 50 e de R$ 20 para dar um bolinho grande, paga honestamente, pega a assinatura de que você deu aquela doação e marca o segundo evento. Ah, eu preciso que você marque um outro evento para mim agradecer as pessoas e mostrar os resultados. Como você deu uma gratificação, como ficou tudo muito bem feito e harmonioso, você criou uma conexão. Você vai marcar o segundo evento com muita facilidade. No segundo evento, você vai fazer um evento normal e vai chamar aquelas pessoas que compraram no evento anterior para dar o depoimento. O que vai acontecer com os outros que não comprou? Que é onde vai somar os 80% que eu falei. Os outros que não comprou, aí você vai usar esse argumento assim, pessoal, vocês estão vendo que lindo o resultado deles? Imagina se todos vocês tivessem esse projeto em casa, vocês estariam também com esse resultado. Mas é por isso que nós estamos aqui, para compartilhar com vocês que ainda não adquiriram esse projeto valioso. Pronto, vendeu para todo mundo. Vai lá, visita novamente e fecha a venda com aqueles que não compraram. Aí você vai ver que vai somar 80%, no mínimo 70%, de cada 10 você vai vender para 7. E depois que eles tiverem resultado, você analisa o perfil, propõe para eles serem franqueados, porque aqui tem senhores de 80 anos e desenvolve bem, que tem senhoras aqui de um monte de 70 anos e desenvolve bem. Eu já sou um coroinha que estou indo para a terceira idade e me considero bom nesse negócio de estimol aqui. Então, aí você oferece a franquia, você vai franquear alguns. E os que não quiserem franquear, você oferece para eles serem indicadores, dá R$ 100 por cada indicação, R$ 200 por cada filtro. Está feito o seu empreendimento, gente. Quem que está fazendo isso? Digita um no chat quem está fazendo isso. Vamos ver se tem alguém. Quem já fez isso? A Neuza já fez isso no Clube dos Idosos, a Delma já fez. Um de vocês levanta a mão para mim ver como que foi.
Um de vocês levanta a mão, só temos 2 minutos. Ah, tem alguém que disse aqui, adorei a ideia. É adorar a ideia não é suficiente. Que bom que adorou a ideia. Agora, pôr em prática a ideia. Tira o destaque, Simone. A Delma diz que já fez. Vamos ver qual que foi o resultado. Mas a primeira pergunta, Delma, é: você fez do jeito certo? Do jeitinho que eu falei? Ou você fez parte, bem honestamente, tá? Ou você só fez parte disso e que resultado você teve? Bom dia. Então, Sidney, é perfeitamente igual você falou. Se eu falar, pode estar mentindo, né? Que isso é uma experiência que eu tive já desde o início, quando eu entrei na Timol. Eu sempre me preocupava, falava, ah, você tem que levar mais lugares. Então, foi um dos lugares que eu fiz, foi no Lar dos Idosos. Então, na época que eu fiz, já tem o quê? A média de mais de ano que eu fiz esse evento. Teve um resultado realmente satisfatório. Eu utilizei essa forma que você falou. Primeira coisa, quando chegou as pessoas, né, tive uma organização no início com a pessoa do espaço. E nesse momento, eu deixei bem claro que eu gostaria que, que o evento ali, né, acontecesse com a participação dos idosos. Dessa forma, já deixou bem claro, quando as pessoas foram entrando, a pessoa que era coordenadora do evento já falava claramente: olha, hoje vai ter uma participação de um projeto de saúde aqui no espaço, então eu gostaria que todos vocês deixarem de participar um pouco do espaço ali, do futebol, de tudo mais, para participar desse momento. E isso todos ficaram ali, né? Convicto a essa reunião e tiveram um evento assim bem organizado. Então, assim, graças a Deus foi uma participação muito boa e o resultado aconteceu muito. Quantas pessoas mais ou menos tinha e quantas vendas você fez? Sidney, na época, eh, nesse espaço, foi um dia que teve uma organização que ia ter um futebol e todos vieram com esse plano, né? Para todos participarem ali do clube. E aí foram chamados, tinha mais de 60 pessoas. E você fez quantas vendas para No esse público? momento ali, no momento ali, foi feito 10 vendas 10. do combo Mega. As pessoas que não tiveram ali no fechamento na hora, eu fiz a ficha de anamnésia pegando só o telefone, né, e o nome da pessoa. Então, ali, como tinha muitas pessoas idosas, não tinha como você preencher tudo ali. Mas, assim, como tinha o nome e o telefone, eu deixei bem claro. Quem estiver participando, ficar até o final aqui da nossa palestra, vai ter um sorteio. E foi dessa forma que eu coloquei. Mas No daí você momento, a gente visitou eles colocamos. todos depois? Oi? Você visitou todos eles depois? Sim, peguei o nome, o telefone, e após a reunião, a Quantas gente. vendas deu depois que você visitou todos? Se eu falar hoje claramente quantos que eu fiz, mas 90% das pessoas que estavam ali compraram. Então, é isso que ela não fez a segunda palestra que eu orientei aqui. Então, gente, não dá errado, mas vocês têm que fazer certo. E outra Eu fiz um coisa, Delma, sorteio no outra momento coisa. ali. Vocês querem ver outra coisa? Você demorou para visitar eles ou você revisitou logo na primeira semana? Na mesma semana. Por isso que Instantâneo, quando vendeu. acabou o evento, já comecei a entrar em contato e Por isso que comunicava, né? vendeu. Se vocês têm que ter o planejamento tudo pronto. Terminou o evento, vocês têm que já combinar. Essa semana a gente vai visitar vocês. E tem que ser aquela semana, enquanto está o desejo vivo, enquanto eles não esqueceram. Tá? Por isso que a Delma vende muito. A Delma já comprou caminhonetona, já comprou sítio. A Delma tem mês de ganhar R$ 50.000, R$ 40.000, R$ 30.000 na Timol. A Delma não ganha menos que R$ 30.000 na Timol. Eu conheço ela, eu sou líder de apoio dela, eu sei disso. Quem quer dar aplausos para a Delma aí, aplaude ela, que ela merece. Vamos só ouvir a Natália, nós já vamos encerrar, viu, gente? Só que antes de encerrar, tem mais um pontinho para passar para vocês. Não sai da sala, não, por favor. Natália, bom dia. Bom dia a todos. Como foi sua experiência? Eu estou aqui na Inglaterra. Nós também já fizemos isso, eu e a Augusta, na comunidade dos idosos,
mas nós não vendemos assim muito. Acho que fez uns 3 venda, mas nós ficamos para ir aí outra vez e ainda nós não fomos. E agora, mês passado, a senhora me ligou a perguntar quando é que nós vamos, só que temos que organizar e ir lá outra vez. Pois é. Se a Natália tivesse feito desse jeitinho, o resultado ia Sim, ser diferente, né, Natália? ia ser diferente. E ainda fazendo do outro jeito, ela fez 3 vendas. É, Parabéns, viu, Natália? acho que a Agora, Augusta também pegou, minha colega, acho que também que ele pegou alguns contactos. o que que Porque vocês nós têm que fomos lá fazer? 2 vezes, mas depois tínhamos que viajar para outro sítio, então já não fomos. Então, Yeah. agora você vai assistir esse vídeo Já vi. gravado junto com ela de novo. Você vai anotar todos os pontos, você vai voltar lá pela terceira vez, vai ver se Sim, essas pessoas que você vendeu teve resultado, vai pedir para eles dar os depoimentos. Aí vai acontecer igual a Delma, yeah, 90%. Eu falei 80%, né? Joguei baixo. A yeah. Delma vendeu 90%. Mas, gente, todas as coisas, obrigado, viu, Natália? Nada. Todas as coisas bem feitinhas, dá bons resultados. Então, se nem não estou ganhando dinheiro na Timol, você não está fazendo bem feito, ou você não está fazendo nada. Por isso que eu fiquei preocupado. Cadê as respostas na enquete? Será que eles não estão respondendo ou não estão convidando? Não vai acontecer nada. Ah, eu tenho medo, eu sou muito acanhado. Convida outra pessoa, vai vocês em 2. Você quer falar mais um pouquinho, Natália? Fechado o teu som, Natália. Sim, nós queremos ir eu e a Augusto outra vez, ou também tem uma moça que é Crisanda, que é minha amiga, a gente sempre vai ah, para essa comunidade, não é? E aí a gente às vezes eles estão, como é que tu disse, às vezes eles estão preocupados é só com a coisa deles, não é? Que eles vão lá para fazer, por exemplo, essa comunidade tem hora que eles passam para comida, para as pessoas ir buscar comida, outra vez eles cozinham para as pessoas, então é assim. Mas eu acho que se nós continuarmos, vamos apanhar pessoas até para fazer negócio. Yeah, Isso. Faz esse, desse jeitinho que eu yeah. mostrei para você. Não fuja disso, tá? É. Né? E acho que nós vamos agora para Cabo Verde e a minha irmã aí na Cabo Verde vai organizar aí nas comunidades delas, porque eles têm muitas comunidades. Então nós Aproveita, vamos, é, aproveita. Se vocês querem ganhar dinheiro, vocês vão ganhar dinheiro. Ah, eu não é estou verdade. preocupado muito com o dinheiro, não. Então, preocupe com a saúde das pessoas, vai lá, vende igual, deposita o dinheiro na minha conta. É, Ô, Delma, Ô, obrigado, Sidney, Natália. Sim, nada. deixa eu só citar algo aqui que aconteceu. Depois desse evento que aconteceu eh, no Lar dos Idosos, eu sempre gosto de um evento que tem espaço com mais pessoas. E aqui acontece a Feira Rondônia Rural, que é uma das festas mais grandes aqui no nosso estado, né? E já conheço. montei por vários anos um evento dentro desse local da Timol. E eu falo para vocês que um trabalho feito, colher os contatos e depois você fazer o pós com essa pessoa, liga no outro dia seguinte, fala, agradece por ter um momento participado com a gente ali naquele local e o meu desejo é que vou até essa pessoa para que a pessoa entenda claramente qual era o nosso intuito nesse evento. Então, a pessoa está preparado para receber na sua casa porque quer saber melhor do que aconteceu, que ali a gente fez um resumo, né? Então, com isso, o pós, que você compromete com aquele contato que você vai estar ligando, a certeza viva de um grande resultado. Tem uma região aqui que foi pessoas que tiveram nesse evento da Rondônia Rural. Na outra semana, eu voltei a ligar todos os dias. Eu sentei e falei, hoje eu só vou ligar para as pessoas que estiveram no evento. Que eu peguei o contato lá, me comprometi a estar retornando. Eu tenho 75 clientes de uma região, que é uma região aqui em Rondônia mesmo, que são meus clientes, e o importante é o pós. Você vendeu? Não esqueça de fazer Esse, o pós com esses, essa pessoa. esse Saber se está setenta e fazendo tudo cinco, certinho. esse 75 teve origem no evento, na feira. Origem do evento. Eu Tudo entendi. foi a média
de 28 pessoas que eu peguei nesse evento. Com esses 28 pessoas, eu fiz um acompanhamento com eles e gerou resultados. E o Deu resultado 75. Um indicou deu o outro. 75. Só Tá que bom. não para aqui. Eu vou fazer um treinamento só para você falar por 1 hora. Isso é muito faladeira, igual eu. Não, é rapidinho, deixa eu só completar. Então Essa é rapidinho semana, mesmo. não, é bem rápido. Essa semana gerou, vindo desse mesmo local de cliente, pessoas que me ligaram para mim só ir lá atender. Então, assim, não Isso é. para. Continua o trabalho que aconteceu, entendeu? Vão pôr uma aula extra até hoje. Parabéns, Delma. Pessoal, mas preste atenção, senão vocês vão lá comprar um stander num evento, comprar um monte de produto, não vai vender absolutamente nada, que eu estou cansado de ver isso. Eu estou cansado de ver gente, se nem vou no evento, vai no evento, então faz bem feito. Aí não faz bem feito, não vende nada e gastou R$ 1.000, R$ 2.000 e fica chorando e dizendo que o projeto é ruim. Tem um jeito de fazer. Evento não vende produto, gente. Não precisa comprar 10 combos para levar no evento, vocês não vão vender talvez nenhum no evento. Vende, Delma? Só sim ou não? Abre o som da Delma. Vende produto na hora do evento, Delma? Sim ou não? A maioria é o pós, porque as pessoas estão no evento muito corrido ali, não tem muito Aí, ó. tempo para Eu fechar. falo Mas sim, nesse não, ela vai evento eu fazer um fechei discurso, 8. por quê, por quê, por quê? Nesse Aí evento eu fechei 8. atrasa o treinamento, a culpa é da Delma e o Sidney que leva a fã. Tá. Não Fechei vende, sim. Não ou fecha vende 90%, pouco. mas vamos pôr ali que 10%. A gente consegue fechar. Não vende, gente, não vende. Ela vende 10% porque a bichinha é terrível. Vocês vão ter dificuldade de vender. Hum. Não adianta, vamos trabalhar a realidade. Por que que é bom o evento? Para você fazer ficha de pesquisa bem feitinha, para você ter um filtro para as pessoas verem a leveza da água, para você fazer o teste do equilíbrio, que a pessoa fica matutando como pode ser isso, e depois você visitar ela para vender, porque ela foi lá, né, ela não foi lá para comprar, ela foi lá para ver o show, para ver aquele Ô, cantor, para ver as ô exposições, ela Cid, não está nem aí com deixa eu comprar só naquele falar uma momento. coisa aqui rapidinho. De novo, Por que que aconteceu 10% das vendas? Porque não foi um dia só de evento, foi uma semana. É 5 dias do evento. Isso aconteceu todos os mas dias. É você não uma festa precisa se rondônia rural. justificar, não. Você não precisa se É, justificar, porque não isso foi aqui só um nem é o dia. Silvio Santos, você vende para quem não quer comprar. Você eu conheço, não dá para comparar você com a gente, porque você é de fresh mesmo, então não vai funcionar. Não adianta você vir com argumentos aqui que é só você que vende 10%. Aí, organizadinho, todo mundo vai vender. Deixa eu só ver se tem algum slide aqui, gente, que já é 8 horas e 11 minutos, eu já estou preocupado, tá? Já tem gente saindo da sala. Deixa eu ver o que que tem no final aqui. No final aqui, tem isso aqui, ó. Vamos promover showroom? Sim ou não? Digita no chat. Vamos promover showroom? Vamos ganhar dinheiro? Vamos levar saúde para esses velhinhos? Sim ou não? Digita no chat. Eu gostaria que. Será que a gente consegue, Simone, anotar o nome das pessoas que estão digitando sim aí no chat? Para a gente conferir depois se eles fizeram, para a gente trazer depois o resultado aqui. Anota pelo menos o nome de algumas pessoas que estão digitando sim, que vão fazer para a gente acompanhar junto. Vocês acham interessante isso? Se vocês acham interessante, procura a gente para a gente acompanhar. Vamos fazer um grupinho de quem vai fazer showroom no Clube dos Idosos. Vamos fazer um grupinho de quem vai fazer. Anota os nomes dos que estão digitando sim. Ou melhor, eu vou pôr uma enquete no grupo. Quem gostaria de fazer o showroom no Clube dos Idosos? Aí a gente vai fazer um grupinho com aquelas pessoas para a gente fazer o acompanhamento, para vocês fazerem certinho e cada um é, trazer o seu resultado. Depois nós fazemos um evento só para mostrar o resultado de quem fez, porque quem fazer certinho vai ter muito resultado, não tem como não ter resultado. A gente vai encerrar por aqui por causa do tempo, tá, gente? E vai ficar gravado no canal do YouTube, compartilha com a tua equipe, estuda novamente, faça bem feitinho e colha seus resultados. Bom fim de semana para vocês, Deus abençoe, né? Muitos de vocês aí hoje têm um evento muito importante, né? Eu estou sabendo aí quem são testemunhos de Jeová, hoje é um dia muito importante para vocês, né? Parabéns aí pelo esforço de cada um de vocês e que esse evento seja maravilhoso mais uma vez e um bom fim de semana para todo mundo. Deus abençoe vocês.